Olá, meu nome é Luane Moraes Silva, eu sou acadêmica de Direito pela Universidade de Cuiabá. Atualmente estou cursando o 9º semestre no período matutino e agora darei início à minha apresentação. O título do meu trabalho é Acesso à Justiça na Era Digital, Desafios e Perspectivas do Processo Judicial Eletrônico. O problema de pesquisa consiste basicamente na explanação de alguns dos principais pontos negativos que eu pude encontrar no processo judicial eletrônico, que atualmente é uma ferramenta utilizada pelo Poder Judiciário como forma de promoção desse acesso à justiça. A escolha desse tema é fundamentada nas experiências que eu vivi enquanto estudante de Direito e da análise crítica que eu fiz durante o período em que eu estagiei no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Lá, eu tive a oportunidade de aprender na prática alguns dos conceitos que, inclusive, apresentei no trabalho. O tema abordado é de extrema relevância social, até porque envolve o mais básico de todos os direitos, que é o acesso à justiça. É por meio dele que a gente garante a resolução de conflitos de forma justa e adequada, que assegura aos membros de qualquer comunidade uma existência que seja, no mínimo, digna e que sustenta, principalmente, o exercício da democracia e dos direitos humanos de todas as dimensões. O objetivo geral da pesquisa é apresentar o processo eletrônico como uma ferramenta que proporciona um acesso à justiça mais acessível e mais rápido e, em relação aos objetivos específicos, o trabalho buscou demonstrar que existem alguns desafios que estão obstando o acesso à justiça. E aí, eu tentei discuti-los de forma crítica, no intuito de refletir acerca de perspectivas que possam ajudar no desenlace desses óbices. A metodologia que eu usei foi uma revisão bibliográfica e o tipo de pesquisa foi a qualitativa. Por meio dela, eu formulei a minha própria conclusão a partir do estudo de várias obras que discutem sobre essa temática, em especial livros, outras teses de monografia e revistas e artigos científicos. Os autores mais abordados no trabalho e que foram de extrema relevância para a compreensão desse tema foram o Mauro Capelletti e o Bryant Gart, o Hans Kelsen e o Elton Baiocco. O trabalho foi dividido em 3 capítulos e agora eu gostaria de pontuar cada um deles de forma bem sucinta, só para elucidar melhor. No primeiro capítulo, eu faço uma conceituação acerca do acesso à justiça enquanto garantia constitucional e eu trago também alguns elementos históricos que colaboraram para a compreensão da atual conjuntura do acesso à justiça. Um dos conceitos que eu decidi trazer foi o do Hans Kelsen, que define a justiça como o eterno anseio do homem por felicidade. Para Hans Kelsen, justiça é felicidade garantida por uma ordem social, ou seja, a justiça pode ser tratada como felicidade coletiva, na qual a ordem social adequada é aquela que consegue prever o maior número de pessoas felizes possível. E essa felicidade poderia ser vislumbrada a partir da satisfação de certas necessidades reconhecidas pela autoridade social. No nosso caso, seria o próprio legislador. E aí, nesse viés, eu entendo por necessidades os direitos básicos que são inerentes a qualquer ser humano, independentemente de condições. E a gente pode listar alguns como sendo os mais importantes, digamos, que seriam a vida, a liberdade, a saúde, educação, moradia, segurança, enfim, inúmeros outros que estão dispostos na Constituição Federal de 1988. Notadamente nos artigos 5º e 6º, que versam sobre direitos individuais e sociais, principalmente. Aqui no Brasil, com o processo de redemocratização, essa Carta Magna de 1988 trouxe em seu conjunto de normas, e aí mais precisamente no artigo 5º, inciso 35, a garantia fundamental de que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de lesão a qualquer direito. E aí, dessa forma, por ter sido elevado ao âmbito de garantia constitucional, o acesso à justiça abarca o rol dos direitos que são protegidos pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, que se traduzem nas chamadas cláusulas pétreas, ou seja,
Ali estão dispostos elementos em que, hipótese alguma, serão objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional que intende a abolição de sua existência. Então, a gente conclui que enquanto a Constituição Federal estiver em vigência, o acesso à justiça é praticamente intocável. Dando prosseguimento, no capítulo 2, eu apresento o processo judicial eletrônico como uma ferramenta utilizada pelo Poder Judiciário, que foi instituída no Brasil por meio da Lei 11.419 de 2006, em que, em linhas bem gerais, permitiu a desmaterialização do processo físico para o digital, na qual a tramitação dos autos processuais agora é acompanhada por meio de um aparelho digital que possui internet. Atualmente, existem inúmeros sistemas de processo eletrônico, mas o que eu decidi abordar no trabalho foi o PJE, que é a ferramenta mais moderna, inclusive utilizada pelo Judiciário. E aí, caminhando para o final, no capítulo 3, eu abordei os principais pontos positivos e negativos que achei mais importante ressaltar. O principal ponto positivo, que eu acredito que seja o mais relevante, inclusive, diz respeito à celeridade processual e, de forma concomitante, à duração razoável do processo, que, curiosamente, são os princípios processuais mais importantes do acesso à justiça. E aí, sobre esse ponto, dois autores que eu citei no trabalho, que são o Capelletti e o Gart, explicam que a demora do processo é uma barreira significativa do acesso à justiça, porque encarece demais a demanda e desestimula a busca por soluções razoáveis e adequadas por parte dos litigantes, que muitas das vezes acabam optando por resoluções totalmente parciais porque não possuem nenhum parâmetro de justiça para amparar as suas decisões. No trabalho, eu cito uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que foi publicada pelo CNJ em 2018, verificando que naquela época havia mais de 4.000 processos em trâmite em pelo menos 2.000 órgãos julgadores. E que, enquanto os processos físicos mostravam uma média de mais ou menos 144 dias no tempo cartorial, os processos eletrônicos apresentaram uma média de mais ou menos 98 dias. Indicando uma redução de aproximadamente 32% no tempo de trâmite pelo PJE. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. E, mesmo que o PJE apresente inúmeros pontos positivos que merecem a nossa aclamação, ainda persistem inúmeros óbices que impedem a implementação eficaz do sistema. E como eles são o principal foco do meu trabalho, eu gostaria de citar os que mais possuem repercussão social, porque acabam criando uma barreira ao alcance desse acesso à justiça efetivo. Um deles é enfrentado pela população e o outro envolve os servidores do Poder Judiciário. E aí, em relação ao problema enfrentado pelos cidadãos, o mais desafiador é a pobreza digital, que basicamente é a carência de recursos tecnológicos capazes de proporcionar a participação de qualquer indivíduo na dinâmica da era digital. E aí a gente já não fala mais só sobre o PJE, né, a possibilidade de acompanhar os atos processuais praticados pelo sistema, mas aí envolve toda a questão da era digital mesmo, da dinâmica social em que elas estão impedidas de acompanhar porque elas não possuem aparatos em razão da condição socioeconômica em que elas vivem. E às vezes também não possuem acesso à internet adequado ou às vezes não possuem acesso nenhum que possibilite esse acompanhamento processual, considerando que esses instrumentos são significativamente caros no Brasil. A gente lembra que o PJE só pode ser acessado por um computador que tem internet, então as pessoas que não possuem nenhum nem outro terão muito mais dificuldades de acompanhar os trâmites processuais e serão naturalmente barradas pela própria justiça, que deveria, na real, proporcionar esse acesso descomplicado. Então, eu acredito que seja função principalmente do Estado fomentar projetos que visem o combate a essa pobreza digital, porque não tem como uma pessoa participar dos atos da vida civil se ela não tiver o mínimo que possibilite essa conexão virtual.
E aí, em relação ao problema enfrentado no âmbito interno do Poder Judiciário, eu acredito que o mais recorrente seja a falta de conhecimento técnico visualizado entre muitos servidores do Poder Judiciário. O que acontece? Muitos deles não sabem utilizar as funcionalidades do sistema e isso, querendo ou não, interfere muito na produtividade da vara. Sem contar que se o ato for praticado de forma equivocada, ele pode culminar em muitas consequências, como no retrabalho e até mesmo numa futura nulidade processual, que é muito mais grave, justamente porque não foi feito com a destreza e a técnica que são necessárias para uma obtenção de um resultado esperado. Outra coisa que merece ser elencada nesse mesmo ponto são os próprios comportamentos humanos, que não acompanham o ritmo do processo. A falta de organização das tarefas desempenhadas no PJE acabam promovendo um acúmulo de demandas que já é um problema eminentemente combatido no contexto atual. Então, diante dessa problemática, eu acredito que a solução seja, inclusive, bem mais simples do que a anterior, que envolve a questão da pobreza digital. Porque um pouquinho de boa vontade e um gerenciamento melhor dessas atividades do PJE já contribuiriam muito para o oferecimento de um serviço com maior qualidade. Eu acredito que seja necessário, então, um treinamento desses profissionais e um incentivo maior à participação de cursos de capacitação, como de informática básica, que proporcionem o melhor desempenho das atividades que são exercidas no âmbito interno. Mas o que acontece, acaba sendo visto, e aí eu posso confirmar com a experiência que eu tive trabalhando lá dentro, é a procrastinação por parte de muitos servidores e o atendimento de pouquíssima qualidade oferecido às partes, que na maioria das vezes são pessoas super simples, que às vezes não sabem como é que liga um computador, quem dirá acessar o sistema. A gente não pode esquecer que o PJE é uma ferramenta criada única e exclusivamente para tornar esse acesso à justiça mais fácil e acessível para eles, desde que oferecido a todos de forma igualitária e utilizado da melhor maneira possível. Mais do que um simples instrumento processual, o PJE é uma ponte que interliga o Estado aos seus jurisdicionados e possibilita uma comunicação mais eficaz e transparente com aqueles que lhes representam nos cargos públicos. E aqui eu concluo a minha apresentação dizendo que essa discussão ainda precisa continuar, até porque os problemas que eu apresentei não foram solucionados ainda, mas eu ressalto que nenhum deles é impossível. Com a minha pesquisa, eu desejo promover uma reflexão dessas mudanças e apontar quais os aspectos que devem ser mantidos e quais podem ser melhorados, assim como estabelecer um questionamento dos avanços necessários para um melhor desempenho das ferramentas tecnológicas. Independentemente da natureza do entrave processual, eu acredito piamente que eles jamais devem se revelar como motivos que justifiquem ou permitam o desânimo social da busca por resultados lídimos e íntegros promovidos pela atividade jurisdicional. Bom, essas são as apontações que eu queria trazer. Eu agradeço imensamente pela atenção de quem estiver avaliando e dou por encerrada a minha apresentação. Muito obrigada.